Evangelho. Vou abrir aqui, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, itens 6 e 7. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar da quantidade de parábolas de Jesus, cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas, a respeito da caridade para com o próximo e da humildade, em tudo o que ele disse, ele foi bem claro e objetivo. Não deixou dúvidas, já que elas são condições básicas da salvação. Devia ser assim porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder cumpri-la. Era essencial para um povo inculto ao qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos que estavam mais avançados moral e intelectualmente. E Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: àqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, Jesus, mesmo com os seus apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos, cuja completa compreensão estava reservada aos tempos futuros. Foram estes pontos que deram lugar a interpretações tão diversas até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das suas parábolas. 7. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência. Apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão ainda reveladas, à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Se a houvessem revelado completa desde o início, seria acessível apenas a um pequeno número de pessoas, e assim teria assustado e afastado aqueles que não estivessem preparados para entendê-la, o que teria prejudicado sua propagação. Se os espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Isso é muito bacana, porque demonstra uma preocupação da divindade de que sua mensagem possa ser amadurecida e proliferada, digamos assim, Então, conforme a maturidade espiritual da humanidade, novas informações vão sendo trazidas, Então, assim, a gente vê que depois de Kardec já vieram quantas revelações novas, não são novas, na verdade, elas são especificações de ensinamentos genéricos que estão na codificação. Por exemplo, no Livro dos Espíritos consiste a informação de que entre uma encarnação e outra nós ficamos num estado de erraticidade. Tá? Agora vamos imaginar que ele não tivesse uma palavra melhor para dar para o tempo em que a gente fica lá aprendendo, fazendo cursos, morando, ajudando, auxiliando, um monte de coisas, Então, ele diz erraticidade, ou seja, você não fica num lugar determinado. Por quê?
Porque você só vai ficar num lugar determinado se você resolver parar e ficar parado na sua evolução, não é? Então, a erraticidade, ela dá essa ideia de que você está a cada momento em algum lugar. E aí, quando vem, né, no século seguinte, um século depois, né, alguns livros de André Luiz foram ditados um século depois da codificação. E vem falando sobre cidades espirituais, as colônias espirituais, os trabalhos que são feitos de assistência, de conforto, de esclarecimento, não só entre os desencarnados entre si, como entre eles e o mundo físico. Então, aos poucos vai sendo liberada. Essa semana mesmo, eu estudando aqui para passar sobre a prece em André Luiz, e vocês vão ver no vídeo que eu botei das preces de cura, que eu falo sobre isso assim, muito especificamente. Ele diz praticamente o que hoje está sendo colocado como física quântica, né? Ele diz em 1958 que o átomo já não era mais a partícula indivisível da matéria, que ele era constituído por forças subatômicas e por partículas subatômicas, e que antes dessas partículas haviam forças subatômicas, e que essas forças subatômicas estavam sujeitas, eram manipuláveis pelo pensamento. Ele dá esta informação em 1958, quando ele vai nos explicar sobre o poder da vontade e do pensamento, e da prece, né? Sobre os processos de cura, né? Então, a importância de mudar o pensamento, de impor a sua própria vontade sobre as células do seu corpo e sobre as suas formas de pensamento. Então, essas informações já estavam lá, né? Nós olhávamos aquilo e não tínhamos condição de entender. Eu, pelo menos, quando eu li isso várias vezes, eu não tinha olho de enxergar. Só que do ano passado para cá, eu tenho visto demais, né, palestras no YouTube de todo tipo de assunto, e eu vi coisas sobre a física quântica, obviamente, né, sobre a coisa da força do pensamento, da força da mente. A neurolinguística já tem muitos anos, né? Tá desde a década de 90 que ela já existe aí. Mas a questão mesmo do segredo, né? Aquele livro O Segredo, da física quântica, das forças, né? Da mente influindo sobre o comportamento da matéria, isso eu, Eleonora, tive acesso a isso nesse último ano. Então, só agora, quando eu li aquele trecho do André Luiz, é que eu vi que já estava lá a informação. Eu é que não tinha compreensão daquilo. Então, muitas coisas existem, não né, não à toa, não é aleatório, que até hoje se estuda as escrituras de Jesus, o Evangelho de Kardec, né? A codificação básica é condição, né, sine qua non para todo mundo que pretende conhecer um pouco do Espiritismo, reler, reler, e está sempre de acesso à literatura complementar. E, além desses ensinamentos que estão na própria literatura complementar do Espiritismo, da doutrina espírita, quem tem uma mente mais aberta busca beber em outras fontes, porque sabe que a divindade e os benfeitores espirituais não são exclusivistas, eles são universalistas. Então a gente procura ver o que está se passando, né, nas diversas correntes do pensamento e da religiosidade. Então hoje a gente vê, quer dizer, de hoje, não é de hoje, já tem também há muito tempo, algumas décadas, a transcomunicação instrumental. O que é a transcomunicação instrumental? São estudos, né, que utilizam tecnologia. Ele já usava o rádio, a televisão, e agora com com as novas tecnologias de informação, usam celulares, computadores, né, amplificadores de som, de imagem, tudo, dessas TVs, né, LED, para captar e
entreter comunicações com o mundo espiritual. E estão bem avançados. Existem laboratórios bastante avançados nessa matéria nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda é o pioneiro e o conhecimento de ponta nessa área. Então, para quem se interessar pelo assunto, busca aí no Google Transcomunicação Instrumental. Existe um site, inclusive, em que eles botam um catálogo dos espíritos que comunicaram, pedindo às pessoas que os identifiquem, né? Então, se você entra lá, de repente você está vendo um parente seu lá e nem sabe que seu parente se comunicou. Então, em primeiro lugar, eu falei da transcomunicação. Outra coisa que está muito, muito em voga, e não vem das hostes espíritas, isso vem dos tratamentos psiquiátricos de observação em consultório, na experiência psiquiátrica, é a terapia de vidas passadas, tá? Ela ganhou muita força com os psiquiatras norte-americanos que começaram a fazer a regressão de memória. Em alguns casos, eles perceberam que o problema eles regrediu até o útero e ali ainda persistiu o problema, levando a crer que tinha algo anterior ao útero. E aí tomaram a coragem de começar a ir atrás disso, né? Retroceder ainda mais. E começaram a ter as evidências de que havia vidas anteriores e sucessivas. E muitas vezes conseguiam as curas e resultados excelentes mexendo no trauma no passado, tá? A partir da terapia de vidas passadas e das descobertas da física quântica, também foi desenvolvido o Dr. Lacerda, eu esqueci o primeiro nome dele. O Dr. Lacerda desenvolveu um tratamento também com observações, né, nos hospitais e na sua vivência clínica, que se chama apometria. E consiste no tratamento espiritual das doenças. E esse tratamento espiritual, ele se dá a partir dos médiuns transportados em astral, um vidente relatando tudo o que se passa e o tratamento todo se dando no perispírito das pessoas e muitas vezes em personalidades desse perispírito, né, puxando a memória para uma vida anterior. Então, nesses casos de apometria, meu pai frequentava muito, meu pai me contava, muitas vezes eu ficava cética, mas com o tempo a gente vai vendo que as informações vão vindo e vão confirmando, né? Então, tinha casos, inclusive, vocês podem até rir de mim, que meu pai contava que eram tratadas pessoas que estavam sendo usadas para pesquisas de extraterrestres, que tinham chips introduzidos na mente, tá? E aí, isso é balela? Não sei, se a gente introduz chips, né, nos animais para estudá-los, por que alguma civilização intelectualmente superior à nossa não poderia fazê-lo, né? Ou mesmo até do futuro, a gente não sabe, está voltando, né, para fazer pesquisas. Então, eu não recuso, eu também não aceito tudo de graça, mas eu boto assim na geladeira, né? Eu digo, e se for verdade, né? Vamos esperar, né? Mas eu não recuso de pronto essas teorias, não. Então, assim como tem essas que eu já citei, existem outras, né? Eu estudei quase todas as religiões durante a minha vida, né? Sempre buscando esses conhecimentos cruzados. E na Umbanda eu aprendi muita coisa que veio a ser confirmada na própria literatura complementar espírita, sem que os espíritas se dessem conta. Então existe um preconceito muito grande de muitos espíritas em relação à Umbanda, dizendo que os seres da Umbanda são inferiores porque fumam, porque usam rituais, e por isso, por aquilo. Porém, a cada um é dado conforme a necessidade, né? Na verdade, os espíritos inferiores são os que frequentam
né, os terreiros de Umbanda. Não estou dizendo os médiuns, nem o pessoal que trabalha com os seres de Umbanda. Inferiores todos nós somos, né? Senão não estaríamos na Terra. Mas a observação me levou à conclusão de que muita coisa é necessária para poder atrair o olhar de certos seres, que só vão levados pelo fenômeno. Mas certa feita eu ouvi de uma pombagira ela dizer: eu não preciso trabalhar com cigarro nem com bebida. Quem precisa que eu trabalhe com isso são as pessoas que estão lá, para elas acreditarem que eu posso ajudá-las. Então, são atavismos nossos, não deles. E essa mesma entidade falou para mim que ela também se manifestava em mesas de Kardec, como uma freira. E essa entidade, ela dizia: conforme o trabalho que nós vamos fazer, nós usamos uma roupagem. Então, se nós vamos trabalhar no jardim, eu não vou usar um vestido de seda, né? Eu vou usar um macacão de brim, bem forte, bem resistente, para trabalhar no jardim. Mas se eu for trabalhar num hospital, eu vou usar um terno, uma roupa asepsiada, né? Um outro traje, uma outra roupagem e outros métodos. Então, assim é o trabalho nas diversas esferas religiosas da Terra. Para cada religião existe uma roupagem, uma apresentação, um tipo de trabalho. E isso é confirmado no André Luiz, quando ele fala das missas. Ele tem um dos livros dele, inclusive, que também está nesse vídeo que eu fiz essa semana, em que ele relata o perfil astral de uma missa, depois ele relata o perfil astral de uma reunião espírita, ok? Nessa época, os evangélicos, o neopentecostalismo ainda não estava em voga, ele não se reporta a isso, mas eu acho que as observações que ele faz para o centro espírita e para a missa são plenamente válidas para os cultos evangélicos também, e para todo e qualquer outro culto. Então é isso, as informações elas estão sendo transmitidas para quem tem a necessidade de buscá-las e quem está com disponibilidade e vontade de pesquisar. Mas existe uma parcela que é acomodada, que prefere a parte só filosófica, como eu, ou moral, como os religiosos, e se contenta com aquilo. E não é pouco, não é pouco. E você dar conta da parte moral do cristianismo é muita coisa, né? É matar um leão por dia. E você dá conta desse aspecto científico também. E me admira muito quem não deixa passar nenhum dos aspectos, quem está nos 3 aspectos, no filosófico, no moral e no científico. Então, é de cada um, né? E com o tempo, tudo vai se esclarecendo. E aí vem alguns materialistas, que eu também dialogo com materialistas, e dizem assim: só no Brasil tem espiritismo. Sim, enquanto religião, né? Enquanto religião, o espiritismo, ele graçou mesmo no Brasil. Ele tem uma parcela de população nos países, graças aos trabalhos do Divaldo, do Chico Xavier e tudo. Mas o caráter religioso mesmo, pesado do espiritismo, é aqui no Brasil. E isso não diminui o espiritismo. Por quê? Porque, como eu disse, o espiritismo está presente no sistema de terapias de vidas passadas, entendeu? Ele vai chegar um momento em que vai ser necessário. Eu vou ter que parar um minuto aqui, tá? Pois é, gente. Eles começam a latir, eu vou olhar, não tem nada. Então, eu nem lembro mais onde eu estava. Assim, digamos que os estudiosos, né, norte-americanos, tanto da transcomunicação instrumental e da terapia de vidas passadas, resolvam investigar ainda mais. E vai chegar em determinado momento que um, ou dois, ou alguns vão ter contato com a doutrina, né? E aí a doutrina vai permear os estudos, fundindo-se. Porque o que Kardec previa era isso.
o caráter que ele dá como cientificidade ao espiritismo é justamente por isso, porque ele iria acabar permeando toda a ciência, fundindo fé e ciência, fundindo moral e ciência. E aí, ele não precisa ser uma religião destacada, nem a pretensão nunca foi do Kardec, muito embora seja do movimento espírita, né? A pretensão de Kardec é que ele fosse um conhecimento universal que se introduzisse no patrimônio do conhecimento da humanidade e a partir daí permeasse todas as religiões. E eu acho que nesse sentido o espiritismo vai muito bem. Obrigada. É isso, gente. Eu adorei esse ponto porque, apesar da gente estar falando de evangelho, ele dá a oportunidade da gente usar um pouco mais da razão, menos da questão religiosa, moral e tudo, muito embora essa questão esteja presente, mas dá uma noção de por que o conhecimento ele vem em ondas, né? Ele vem em ondas mesmo, né? Vem uma onda de conhecimento, aí depois vem outra, e a humanidade vai crescendo a passos, né? Não dá saltos, tá certo? É preciso que cada coisa venha no seu devido tempo para que a gente possa degustar, entender, assimilar aquilo no nosso patrimônio para depois ir para o próximo passo, tá certo? Ninguém chega ao último grau da matemática sem ter primeiro decorado a tabuada, tá bom? Bom dia!